Começa agora, Nova Era Atualidades, tudo relacionado à espiritualidade. Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca Santos, novamente. Aqui estamos na Nova Era Atualidades. O assunto do episódio de hoje. No último episódio, dividimos em duas partes sobre a história do Jorei, sendo que na primeira parte, que deu início em 1926, algumas formas e modificações do método de tratamento através do Jorei. E hoje, nesta segunda parte, iremos falar desde 1947 até nos dias atuais, onde estabeleceu-se o nome Jorei, mudando o método que era de tratamento para o método de criar felicidade. Também criou-se o segundo nome da Igreja Messiânica Mundial, que passou a se chamar Igreja Kanon do Japão. Iremos falar dos 3 tipos do Hikari, medalha da luz divina, que todos nós messiânicos utilizamos. Vou ler um trecho da biografia de Meishu Sama, que está no Luz do Oriente, volume 1, com o título Significado da Revelação. Abre aspas. O Jorei elimina as máculas espirituais, que são a causa fundamental de todos os sofrimentos, e acelera a ação purificadora. Como resultado, de acordo com a lei do espírito precede a matéria, se houver impurezas acumuladas no interior do corpo humano, o Jorei as expelirá, amenizando o sofrimento causado por todos os tipos de problemas e conduzindo o homem à felicidade. Sendo assim, o fundador afirma: o objetivo do Jorei não é curar doenças. O Jorei é um método criador de felicidade. Isso porque a doença também é uma purificação e sua origem é a ação eliminadora das máculas do espírito. Mas não é só. O Jorei é uma ação que acaba com todos os sofrimentos do ser humano. Fecha aspas. E agora, no segundo trecho da biografia de Meishu Sama, ele nos revela das mudanças da denominação da igreja que foram necessárias na época. E com o título A Grande Expansão, que está no livro Luz do Oriente, volume 2, abre aspas. Saudação de Meishu Sama na instituição da Igreja Kanon do Japão em 1947. Em outubro de 1934, iniciei a campanha Kanon sob a denominação de Associação Kanon do Japão, com o objetivo de construir um mundo isento de doença, miséria e conflito. Naquela época, entretanto, as autoridades tinham como diretriz pressionar indiscriminadamente todas as religiões e organizações similares, e por isso a Associação Kanon do Japão também não foi poupada, recebendo total repressão. Consequentemente, desde então, abandonamos o aspecto religioso e viemos desenvolvendo atividades terapêuticas, o que é do conhecimento de todos. Finalmente, com a marcha do tempo, chegou a oportunidade de manifestar a força virtuosa, ou seja, o poder da inteligência superior de Kanon. Assim, efetuou-se o grande salto da terapia popular denominada tratamento de purificação por digitopuntura para a pessoa jurídica de natureza religiosa chamada Igreja Kanon do Japão. Fecha aspas. Um outro pequeno trecho, título A Grande Expansão, do livro Luz do Oriente, volume 2, Meishu Sama afirma, abre aspas, instituída a Igreja Kanon do Japão, as atividades de salvação foram totalmente reformuladas. Na nova organização, que iniciou suas atividades como religião, o Jorei, até então denominado tratamento, passou a ser chamado de purificação e logo a seguir de Jorei. Fecha aspas.
Estas foram algumas das passagens que foram registradas naquela época. Em 1948, o nome Jorei é adotado oficialmente. A palavra Jorei, você dividindo em duas partes, Jo significa purificação e Rei significa espírito. Em 1950, o Jorei teve uma outra mudança de método que até então era ministrado com o movimento das mãos. Meixo Sama nos revela mudança no método do Jorei, Luz do Oriente, volume 3, primeira edição, abre aspas. Por ordem divina, modificamos o método de ministrar Jorei e por esse motivo eu gostaria que a partir de hoje todos procedessem conforme determinamos. Isso foi feito com base na grande mudança ocorrida no mundo espiritual. O método utilizado até aqui englobava a parte espiritual e a parte material, irradiando-se a luz espiritual pela palma da mão. Acrescentava-se um pouco de força. Força é matéria, e por isso, à medida que esta se faz presente, o poder da luz diminui. De agora em diante, a grande mudança vai se tornar mais evidente, de modo que é indispensável tirar toda a força material, irradiando apenas a luz espiritual. Explicando mais detalhadamente, a luz espiritual de Deus chega até o Hikari de todos os fiéis, através do elo que os liga a mim, sendo irradiada pela palma da mão para a parte afetada pela doença. Portanto, daqui para frente, deve transmitir a luz mantendo um estado de espírito leve e descontraído. Fecha aspas. Uma outra passagem, em 1952, após o culto do início da primavera, realizada no mês de fevereiro, Meixo Sama começou a ministrar Jorei após o término de todos os ofícios religiosos, e como existia um grande número de fiéis neste culto, este Jorei passou a ser denominado Jorei coletivo. Essa passagem você encontra também no título Jorei no Luz do Oriente, volume 3. E agora vamos falar dos 3 tipos de Hikari que começaram com os talismãs, que são Hikari, Komyu e Daikomyu. E hoje acrescentamos o Sho. Pois bem, vamos lá. Começando pelo Sho, que significa, uma palavra japonesa, pequena luz. São medalhas outorgadas para as crianças que têm a permissão de receber, em média, de 4 a 11 anos de idade, onde elas só podem ministrar Jorei para outras crianças e ou para seus familiares. O Hikari, palavra que significa luz, é outorgada a qualquer pessoa a partir dos 12 anos de idade e permitindo assim ministrar Jorei em outras pessoas ou até mesmo em objetos ou animais. Komyu, que significa grande luz, permite ministrar Jorei nas mesmas condições do Hikari, porém são utilizados aos ministros que são indicados e preparados na formação sacerdotal. E por fim, Daikomyu, que significa luz muito intensa, e são outorgados aos ministros adjuntos e reverendos e permitem a ministração do Jorei coletivo. Gostaria de colocar o último trecho e finalizar esta segunda parte da história do Jorei, como o Meixo Sama caligrafava os Hikari no solo sagrado de Hakone, onde Deus atuava através dessas caligrafias. E você encontra na biografia Luz do Oriente, volume 3, com o título Caligrafias e Pinturas, abre aspas. Em seus últimos anos de vida, como já dissemos, o fundador, nos dias pares, fazia caligrafias durante 1 hora ou 1h30 após o jantar. O Hagi no Ya, Casa do Trevo, em Hakone, e uma sala de
Kinkyuso, solada nuvem esmeralda, em Atami, estavam destinados a esse fim. Assim que se sentava com o papel à sua frente, o mestre pegava no pincel e num só fôlego fazia várias caligrafias com tanta rapidez que parecia uma impressora. Certa vez ele disse rindo: para uma pessoa se tornar um operário treinado assim, são necessários 3 anos. No caso da imagem da luz divina e dos quadros, estes escritos horizontalmente, onde eram caligrafadas letras maiores, confeccionava 100 em 30 minutos. No caso do protetor, ou Hikari, que só tinha uma palavra Hikari, fazia de 500 a 600 em 1 hora. Certo dia, por volta de 1954, enquanto cortava o cabelo, o fundador estendeu a mão a Toshisaburo Sayakusa, seu barbeiro, e disse: toque minha mão. Sayakusa mostrou-se muito surpreso, pois julgava macia e delicada, mas constatou que era áspera e cheia de calos. O mestre então lhe disse: estes calos eu os criei segurando o pincel para caligrafar o Hikari dos fiéis, sabe? Ao ouvir essas palavras, o barbeiro ficou profundamente comovido, pensando: puxa, como não se esforça pelos fiéis? Obviamente, o fundador colocou tanto empenho nas caligrafias e pinturas porque o poder de Deus atuava através delas, ou seja, elas tinham um papel central na obra divina. Assim, durante sua vida, pintou cerca de 7.000 figuras de Kannon e Nyorai e fez pelo menos 1 milhão de caligrafias, incluindo os protetores, o Hikari. Fecha aspas. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like.